E aí, queridos, olha aqui de volta com mais um conteúdo aqui pro canal CP22 Doc Forró. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve e ative as notificações para todas. E me segue lá no Instagram, @carloscp22. Mas bora lá, vamos para o assunto desse vídeo, né, gente? O ex-dançarino da calcinha preta e produtor Vitor Romão, ele fez uma série de declarações do tempo que ele estava na calcinha preta, quando era dançarino, o que as dançarinas passavam para poder manter aquele padrão, né, bem gostosonas, e também o que elas passavam nas mãos dos gestores, né, gente? É barra, viu? Vou saltar aqui as imagens para vocês conferirem na íntegra o que ele falou nos stories, para vocês ficarem chocados com as declarações, viu? Eu assisti um documentário esse final de semana que marcou toda uma geração, né? Da minha geração, que foi o Pra Sempre Paquitas. Tem gente que não sabe nem o que é Paquita, nem o que foi Paquita, mas tem muita gente que sabe o que foram as Paquitas, tanto a época das loiras, como a nova geração, como a 2000. É um documentário muito forte, porque assim, as meninas, elas falam de tudo que elas passaram em todos os sentidos, de assédio moral, de humilhações, para você se manter ali. Mas na época, eram crianças, eram meninas de 9, 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14. Meninas que viveram a vida toda dentro, passando por coisas absurdas. Mas, Vitor Romão, por que você está falando dessa história do Pra Sempre Paquitas? Porque eu trabalhei dessa forma também. E não foi na televisão, isso é a coisa mais normal do mundo de acontecer na TV, esse tipo de coisa é fácil. Mas não só na televisão. Para quem não sabe, eu fui bailarino da banda Calcinha Preta durante 10 anos. E tudo que as Paquitas passaram falando, né, e nesse documentário, sobre você está gorda, gorda assim você não vai viajar, você está feia. Eu só vou botar as bonitas para viajar, não vou botar você feia, não vou botar você gorda. Se você tiver gorda, você não vai gravar televisão, você não entra aí. Se você não tiver com cabelo assim, você não faz isso. Tudo isso acontecia na banda, a mesma coisa. As meninas passavam por isso muito, muito, muito. Todas as minhas gerações de dançarinas e bailarinas da banda passavam por isso diariamente. O nosso patrão na época, ele exigia muito disso. Que as meninas estivessem sempre no padrão perfeita, sabe? Para emagrecer, para isso, para aquilo. A cobrança era muito pesada. Muito, muito pesada mesmo. E elas sofriam, mas não só elas, como a gente também, os meninos também sofriam. E eu me lembro, uma coisa que eu me lembro muito quando eu estava assistindo o documentário das Paquitas agora, um negócio que eu me lembro foi na época do DVD. Na época do DVD de Belém, principalmente de Belém, as meninas ficaram comendo, elas não vão me deixar mentir, porque isso era uma realidade que a gente no ônibus via. Elas passavam o tempo todo tomando só água de coco. Eu acho que comiam frango, toda parada que a gente parava, elas só comiam frango e alface e um pouquinho de arroz. E às vezes nem se alimentavam, só tomava água de coco. Eu falo porque eu sentava embaixo no ônibus, na parte das meninas, e o freezer era cheio só de garrafa de água de coco, que era o alimento delas. E elas sofriam muito, principalmente as mulheres, né? Da banda da calcinha preta, então. E a gente era muito assim, se a gente fosse vestir a roupa e ficasse essa dobrinha aqui da calça, aqui, vamos supor, ficasse assim, na calça, não ia entrar não, a música não. Mas não ia entrar mesmo. E assistindo o documentário eu me lembrei de várias coisas. Pronto, lá no documentário fala muito sobre televisão. Ai, não vai gravar o Faustão, ai, não vai gravar isso, não vai gravar isso. Acontecia isso com a gente também. Eu até, Renata, em um documentário, num podcast, Renata falou, uma live, não sei, a história da balança, que elas tinham que ficar de biquíni e subir na balança para poder ver se ia gravar o programa. Eu não me lembrava dessa parte. Mas depois perguntando a outras meninas, me disseram, tinha balança sim. Eu fiz sério que tinha, não lembrava disso. Mas sempre quando ia gravar televisão, botava a roupa e se tivesse passando um pouquinho, eu tivesse quadrado, eu tivesse então a gente mesmo, não gravava. Então a gente corresse atrás. Corresse atrás mesmo, pesadamente. Eu me lembro, na semana do DVD de Belém do Pará, acho que, na semana não, que a gente ficou uma semana lá. As semanas que antecederam o DVD. As semanas que antecederam o DVD, eu me lembro muito bem, que é assim, as roupas já estavam prontas, né?
Então a gente provou e ela falou, se a produtora na época, se passar disso, se a roupa fica, quando chegar em Belém vai todo mundo provar de novo. Se tiver mal, não entra. E quem não queria gravar o DVD, né? A gente queria entrar em tudo. E eu me lembro. Eu sempre fui, quem trabalhou comigo sabe que eu sou muito de comer besteira. Coxinha, pastel, tomar refrigerante, tudo isso. E minha preocupação era engordar para as roupas. E eu estava muito magro. Muito magro. Aí chegava no camarim e eu comia. Eu ia comer, eu comia, mas em seguida eu ia pro banheiro, metia o dedo na garganta e vomitava tudinho. Eu só queria sentir o gosto, aquele momento de comer aquilo ali para sentir aquele prazer que eu estava comendo, mas eu vomitava tudo. Até umas 2 semanas eu acho, 2 ou 3 semanas antes do DVD. Eu me lembro que eu comia, eu continuava comendo minha besteira, mas eu comia, sentia o prazer do gosto daquele ali, depois eu vomitava tudo. E nas semanas que antecediam, tanto televisão quanto DVD, essas coisas tudo, a gente sentava na mesa, nas viagens, chegava na churrascaria, nos postos, quando a gente ia viajando, a gente sempre sentava na mesa com a produtora. E ela botava a gente para comer, assim, a gente botava os pratos. E ela, pra que isso? Tira! Aí quem eliminava do prato. Vai começar aí, fulano tal. Quer dizer, a gente já ia comer sabendo que, assim, já botava regrado porque sabia que ela ia já dosar a gente, né? Então esse documentário me despertou gatilhos em relação a isso, que aquelas meninas passaram. A diferença é que a gente já era adulto, 23, 25 anos, 30, 33, né? Já era tudo já velho, 23, sabe? Já eram adultos. Agora essas meninas que passaram, tudo criança, adolescente, e são traumas que a pessoa carrega pra vida, viu? Porque me despertou. Hoje, antigamente se passava muito isso, assim, essas coisas era em bandas. Tanto é assim, ó. Muita gente fala a causa, morte de Paulinha e tal, mas eu sei, a vida toda, Paula tomou sempre muito remédio para emagrecer. Porque era obrigação a estética. Tem que dizer, não era. Era. Quem trabalhou no Calcinha Preta sabe que era obrigatório você ter aquela estética perfeita da mulher gostosa, da mulher maravilhosa. Era aquela coisa assim, as músicas todas, Silvânia, eram os hinos, os clássicos era Silvânia e Daniel. Então Paulinha era aquela mulher linda, aquela mulher gostosa, que era o símbolo da banda. Então, elas se preocupavam muito com isso. Então era o tempo todo tomando remédio, o tempo todo tomando remédio, o tempo. Então isso com o tempo não há organismo que aguente, né? Então esse foi uma das... Então quando eu vi esse documentário, eu me lembrei muito de Paula, né? Por conta dessas coisas do corpo, que tinha que estar magra, gostosa o tempo todo. As meninas, eu me lembro que uma vez eu tomei, as meninas tomavam direto a gente tomava um remédio chamado Gualide. Era uma injeçãozinha que aplicava aqui assim, ó. Gente, era uma dor. Eu acho que eu aplicava umas 10 vezes aqui, aqui, nas laterais, né, as coisas. Era uma dor que várias, quando eu tomei, né, pra gente acinturar e tirar a barriga, que a gente faria xixi e saiu o óleo todinho. Eu me lembro que a gente tomava isso, aplicando na gente mesmo dentro dos quartos. E era uma dor tão infernal que eu chorava, fazendo a massagem, né, eu chorava muito, porque era muita dor, muita dor. Mas era o preço, né? Remédios como Dualid, Desobese, Buclina, Postafem, tudo isso era como se fosse comprimido de dor de cabeça, então como fosse energética, assim, porque a gente tomava o tempo todo. Era remédio pesado. Então isso, já imaginou isso para essas meninas naquela época? Assim, hoje em dia tudo se fala na rede social, quer dizer, se fala o que se quer falar, né? Mas antigamente, que não tinha rede social e tudo, e a gente era obrigado a fazer isso, e as pessoas levavam isso a gente passava por uma máquina mortífera mesmo, assim, ou você fazia, ou faria aquilo ali, ou você vazava. Então era melhor fazer o quê? Vazar, né? Tanto é que, por tantos anos, Paulinha pagou o preço de estar a história da vaidade, de estar sempre perfeita, sempre maravilhosa, sempre do jeito, né? E outras coisas, a fábrica em si de shows é muito cruel. Muito cruel, principalmente para quem trabalha a parte da estética. As meninas sofriam muito, a gente sofria também, mas as meninas... Então despertou em mim, fala sobre isso. Foi apenas um desabafo aqui, porque eu lembrei muito
do nosso tempo na calcinha, nas gravações de DVD, televisão, tudo. E a cobrança vinha geral, né? Além do ônibus, além da empresa, né? Do dono, aí vinha da produtora, que era, né? Que se alguma coisa acontecesse errado era aquela rabra do dono, e vinha das empresas, né? Que ela trabalhava, a televisão. Aí vinha, na minha época, tinha a RC3, que também cobrava muito das meninas, muito mesmo, então assim, era absurdamente, sabe? Então assim, o preço do mercado é muito alto, principalmente a mulher, pra ter aquele padrão, né? É o padrão, né? Então fica aqui minha solidariedade a todas que passaram por isso, né? Tiveram que passar caladas, mas que hoje pode chegar a falar como eu estou falando. E as minhas meninas, as minhas paquitas que passaram por isso, por serem crianças e adolescentes. Então é muito complicado, é muito complicado. Então hoje é tudo muito mais fácil de falar. Tem muita gente que passou, que carrega traumas. Porque eu sei que tem gente que carrega traumas. E pessoas que sofreram muito naquela época, que engordaram muito, começando a comer suas coisas, porque foram presas durante anos de comer, né? Tem gente que mantém ainda a estética, mas tem gente que hoje não liga mais para isso, para fazer. Porque ficou tão aprisionado por tantos anos que hoje você vai e come à vontade e você engordou e saiu daquele padrão, que era um padrão, né, exigido, porque se você não cumprisse aquele padrão você estava fora, né. Mas só foi um desabafo relembrando meus tempos, das minhas meninas, das minhas dançarinas, que eu trabalhei com elas, com todas, que sofreram muito com isso. E hoje ainda tem uns que vivem nesse mundo de dança ainda, que também mantém a estética, mas tem outras pessoas que não estão mais e chutaram balde, então aí estão sendo felizes. Quer dizer, pode ser que não estejam nem sendo felizes, mas assim, chutaram balde e foram viver, né? Mas eu só fui um desabafo por ter assistido esse documentário, por tudo que a gente passou. Então desculpe se eu falei demais. Mas se era, já imaginou isso, assim, no Calcinha Preta a gente passava por isso, mas já imaginou as outras bandas também, era todo mundo igual, era tudo igual. Era tudo muito igual, as pessoas, a exigência dos donos para manter aquilo ali. As pessoas gostavam muito do seu trabalho, gostavam muito da banda, então ninguém queria perder seu emprego, né? Então eu preferia abrir mão de muita coisa, de até estarem sendo felizes por aquilo ali. Apesar de que a gente era muito feliz, eu posso dizer assim, a gente sofria esse tipo de coisa, sofria essa parte de... Mas a gente era muito feliz, a gente se divertia muito, muito, muito. A cobrança era só nessas épocas de gravar alguma coisa, que tinha que mostrar pro povo que era tudo muito perfeito. Televisão, DVD, mas quem se divertiu fomos nós, a gente viveu muito intensamente. Até que até hoje nós temos uma relação muito boa entre... Pois é, esse documentário das Paquitas despertou vários gatilhos, né? E imagino que as outras bandas faziam com as dançarinas também, né? Como é que era, como é que funcionava. Bom, se aparecer alguns relatos de ex-dançarinos, a gente vai trazer aqui para vocês conferirem aqui no CP22 Doc. A gente mostra tudo aqui para vocês, o que aconteceu no passado, né? Eu fico por aqui. Se achou interessante o conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui no canal para fortalecer e me segue lá no Instagram, que é @carloscp22, viu? Tchau!